Equipes dos Estados Unidos e do Irã se reuniram na capital paquistanesa Islamabad neste sábado para negociações destinadas a encerrar sua guerra de 6 semanas, embora Teherã tenha lançado as conversas em dúvida ao afirmar que elas não poderiam começar sem compromisso sobre o Líbano e as sanções americanas. A delegação norte-americana, liderada pelo vice-presidente J.D. Vance, incluindo o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, pousou em 2 aviões da Força Aérea Americana em uma base aérea em Islamabad na manhã de sábado, onde foram recebidos pelo chefe do exército do Paquistão, Marechal de Campo Azim Munir, e pelo vice das Relações Exteriores, Ishaq Dar. A delegação iraniana, liderada pelo presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Aragash, chegou na sexta-feira, vestida de preto em luto pela morte do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei e outros iranianos mortos no conflito, carregando sapatos e bolsas de alguns dos estudantes mortos durante o bombardeio dos Estados Unidos a uma escola ao lado de um complexo militar. Essas serão as conversas de mais alto nível entre Estados Unidos e o Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. E se as duas partes realizarem negociações cara a cara, como ao esperado, serão as primeiras conversas diretas desde 2015, quando alcançaram um acordo sobre o programa nuclear do Irã. Trump cancelou o acordo nuclear em 2018, durante seu primeiro mandato no cargo, e naquele ano, Khamenei proibiu novas conversas diretas entre as duas partes. Uma fonte iraniana sênior disse a Reuters que os Estados Unidos haviam concordado em liberar ativos congelados mantidos em bancos do Catar e em outros bancos estrangeiros, recebendo o movimento como um sinal de seriedade nas conversas, nas quais Washington pressiona Teherã para reabrir o Estreito de Hormuz para o transporte marítimo internacional. Embora não tenha havido nenhuma declaração imediata dos Estados Unidos sobre qualquer descongelamento de ativos e o Ministério das Relações do Catar não tenha se manifestado a esse respeito até o momento. Porém, o Irã diz estar desconfiado dos Estados Unidos. Teherã declarou que não tem mais confiança nas falas dos Estados Unidos. O Irã também exigiu um cessar-fogo no Líbano, onde ataques israelenses a militantes do Hezbollah, apoiados pelo Irã, mataram quase 2.000 pessoas desde o início dos combates em março, com o presidente do parlamento iraniano, Ghalibaf, declarando no X que as conversas não começariam até que esses compromissos fossem cumpridos, enquanto Israel e os Estados Unidos afirmaram que a campanha no Líbano não faz parte do cessar-fogo, Irã e Estados Unidos. Trump postou nas redes sociais na sexta-feira que a única razão pela qual os iranianos estavam vivos era para negociar um acordo, declarando que os iranianos não parecem perceber que não têm cartas, exceto uma extorsão de curto prazo do mundo ao usar vias aquáticas internacionais, e que a única razão pela qual eles estão vivos hoje é para negociar. J.D. Vance, falando enquanto se dirigia ao Paquistão, disse que esperava um resultado positivo, mas acrescentou que se eles vão tentar nos jogar, então eles vão descobrir que a equipe de negociação não é tão receptiva. Antes do encontro e chegada das delegações de alto nível, discussões preliminares foram realizadas separadamente por oficiais paquistaneses com equipes de avanço de ambos os lados, mas era muito cedo para afirmar se as conversas terminarão neste sábado. Os envolvidos correm contra o tempo. Trump anunciou um cessar-fogo de 2 semanas na guerra na última terça-feira, que interrompeu os ataques aéreos americanos e de Israel contra o Irã. Mas isso não encerrou o bloqueio do Irã ao Estreito de Hormuz, que causou o maior choque de todos os tempos nos suprimentos globais de energia, nem acalmou a guerra paralela entre Israel e o Hezbollah no Líbano. É sempre uma honra em trazer análises e conteúdos únicos para vocês. Por isso peço seu apoio de 2 formas, comprando as camisetas diretamente da nossa loja, reserva.inc/área militar,
ou doar qualquer valor para nossa chave Pix, canal.aramilitarov@gmail.com. O Hezbollah anunciou que conduziu várias operações militares contra posições israelenses no sábado, tanto em território libanês quanto no norte de Israel. Oficiais israelenses e libaneses realizarão conversas em Washington na terça-feira, conforme ambos os lados, em meio a relatos conflitantes sobre o que essas conversas cobririam, com a presidência do Líbano afirmando que os oficiais dos dois países haviam falado por telefone na sexta-feira e concordado em discutir o anúncio de um cessar-fogo e definir uma data de início para conversas bilaterais sob mediação americana. Enquanto a Embaixada de Israel em Washington disse que as conversas constituiriam o início de negociações formais de paz e que Israel se recusou a discutir um cessar-fogo com o Hezbollah. Para as conversas terem sucesso, é importante que os Estados Unidos e o Irã representem as visões de seus aliados, conforme declarou Bilal Bhutto Zardari, presidente do Partido do Povo Paquistanês, aliado do governo e ex-ministro das Relações Exteriores, lembrando que Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã em 28 de fevereiro e que os aliados regionais do Irã, o Hezbollah no Líbano e mais tarde os Houthis do Iêmen Ocidental, responderam lançando mísseis contra Israel, de modo que é tão importante que o quadro para essas negociações garanta que não apenas o Irã e os Estados Unidos, mas também todos os seus aliados entrem sob o guarda-chuva do cessar-fogo, para que haja espaço para um diálogo significativo. A agenda de Teherã também inclui o fim das sanções que paralisaram sua economia por anos e o reconhecimento de sua autoridade sobre o Estreito de Hormuz, onde visa coletar taxas de trânsito e controlar o acesso, com o choque nos suprimentos de energia tendo alimentado a inflação e desacelerando a economia global. O impacto que é esperado durar meses, mesmo se os negociadores conseguirem reabrir o estreito. E o novo líder supremo do Irã, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, ainda não visto em público e dito estar sofrendo de ferimentos graves no rosto e nas pernas decorrentes dos ataques que matou seu pai, Ali Khamenei, tendo afirmado que o Irã exigirá compensação por todos os danos de guerra. Esse último ponto tratado sobre danos, enriquecer urânio e cobrar pedágios no Estreito de Hormuz estão fazendo essa negociação em Islamabad caminhar para o fracasso geral. O Irã ainda quer a retirada de forças de combate dos Estados Unidos de toda a região, cessação da guerra em todas as frentes e um compromisso de não agressão, ao passo que Trump jurou manter os ativos militares no Oriente Médio até que um acordo de paz seja alcançado e advertiu uma grande escalada nos combates se não cumprissem os acordos.